Shalom a todos. Vamos fazer a leitura de Marcos 6. É um capítulo grande. Eu vou ter que andar um pouco mais rápido. Tentei fazer na rua, mas não deu certo. Vamos fazer aqui agora parada dentro de casa. Tem muitas coisas interessantes em todo o Evangelho de Marcos, principalmente nesse capítulo. Aliás, cada capítulo que eu leio, eu vejo coisas assim que eu sabia que tinha, mas não sabia que lugar da Bíblia era. Ok? Que a gente vai ver um evangelho ali, ver o outro, e aí a gente sabe. Mas eu só sei que eu vi nos evangelhos, não sei aonde, mas quando eu vou ler aqui, tem muita coisa que me traz a lembrança. Olha, aquilo lá que se falou tá aqui. Então vamos lá, começando Marcos 6, começando versículo 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam, ok? Então aqui a gente já viu que ele foi para a sua terra. Qual a sua terra? Nazaré, que ele ficou conhecido como Jesus de Nazaré, ok, gente? Aqui não tá falando da terra onde ele nasceu. A terra onde ele nasceu foi em Belém, da Judéia. Mas como ele foi criado em Nazaré, então ele ficou como Jesus de Nazaré, e era uma cidade que as pessoas desprezavam. Okay? O povo de Jerusalém, que já tinha uma vida um pouco melhor, tinha um pouco mais de conhecimento, eles desprezavam o povo de Nazaré. Porque o ser humano é assim, gente. Inclusive o povo de Deus, inclusive a igreja. Infelizmente tem mania de desprezar aqueles que é menos afortunado. Ok? Infelizmente. E continuando, nós já sabemos que ele foi para sua terra, que é Nazaré. Agora o 2. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. Aonde? Lá onde ele estava, em Nazaré. Okay? Toda cidade tinha uma sinagoga. Era igual a igreja hoje. Todo lugar que você vai tem igreja. Lá, chegando ao sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este? De onde vem a este? Aliás, de onde vem estas coisas? Aqui está escrito bem assim, de onde vem a este estas coisas? Entendeu? A este seria Jesus. E estas coisas era aquilo que ele fazia, ok? Que sabedoria é esta? Que lhe foi dada? Ok? As pessoas sempre tinham ouvido falar sobre os sábios de Israel. Mas quando viu Jesus, ficou assustado com tamanha sabedoria do Senhor. E ficou perguntando: que sabedoria é esta? Que lhe foi dada? Quem deu essa sabedoria para ele? Okay? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Como que ele faz isso? As pessoas não entendiam que o Senhor Jesus estava com o Espírito de Deus, de Elohim, de Adonai, de Hashem, de Yud-Vê-Vá-Vê-Rê, de Jeová, de Yahvé. Por que eu tô falando isso? Porque hoje em dia as pessoas ficam brigando por causa de nome. Vamos lá. O 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago? Ó, olha quantos irmãos. Tiago, José, Judas, Simão. Tinha até o irmão que chamava José. Ok? Não era só o padrasto, não. Pai padrasto, marido Maria, não. Aqui também fala de um José. Ok? E o Judas, ok? Mas esse não é o Judas que traiu ele, não. Ok, gente? Simão. Simão que é Pedro. Também ele tinha irmão. Mas também não é o Pedro que ele chamou, que tava pescando, não, viu, gente? Como assim hoje, os nomes se repetem muito, naquela época também, nas famílias. Então, por exemplo, eu coloquei no nome no filho de Felipe e coloquei no outro filho Lucas, há mais de 30 anos atrás. Depois de mim, eu via várias mães que tinham 2 filhos que também chamavam Lucas e Felipe. Vamos lá. Continuando aqui.
e não vive aqui entre nós, suas irmãs. Então, se nós vemos 4 irmãos aqui, citando nesse texto de Marcos 6:3. E suas irmãs é mais de 2. Ou 2 ou 3, eu não sei qual. Né? E não vive aqui entre nós, e elas moravam lá, em Nazaré, ok? E não vive aqui entre nós, suas irmãs escandalizavam-se nele, ok? Às vezes você escandaliza uma pessoa porque ela faz coisa errada. Jesus estava fazendo bem, as pessoas estavam se escandalizando. Vamos lá, vamos tirar o 4. Jesus, porém, lhe diz: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Então, em Nazaré, o Senhor Jesus não foi bem recebido. E a Bíblia fala que ele fez poucos milagres ali. O Senhor Jesus ali cresceu, lembrar daquele lugar, os primos deles ali, as irmãs, todo mundo. E ele com vontade de fazer tanto milagre ali para aquelas pessoas, mas elas duvidavam dele. E quando a dúvida entra, gente, não pensa que você vai conseguir alguma coisa de Deus com dúvida, não, viu? Vamos continuar? O 4, já li que o Senhor Jesus falou que não há profeta, que não há profeta sem honra, senão na sua terra. Então, a terra que vai dar menos honra para o profeta é a terra dele, lá. O 5 agora, não pode fazer ali, e não pôde. Ele não pôde fazer ali. A Bíblia, você tem que prestar muita atenção nela quando você lê, senão você vai fazer a maior confusão. Aqui fala assim, não fez nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Mas para nós, curar enfermo já é milagre. Então, ele fez milagre, mas fez pouco, ok? Então, tome muito cuidado quando você lê a Bíblia. Lá eu li em Gênesis que falava assim, todas as árvores do jardim podem comer livremente, mas depois da árvore do conhecimento do mal não podia comer. Então, tipo assim, quase todas, mas quem escreveu colocou todas. Aqui fala que não fez nenhum milagre, mas depois fala que fez curas. Então, é milagre, cura também é milagre. Então, por isso que você tem que entender a Bíblia, porque senão você vai ser radical na pregação, e quando você é radical, ou você fica com um lado, ou você fica com outro. Quando você é radical, ou você fala que Jesus não fez nenhum milagre, ou você fala que ele fez milagre. Ou então, você entende o que o escritor quis dizer, para não virar radical. Vamos continuar? E aqui fala que ele curou alguns enfermos e pondo as mãos sobre eles, ok, gente? E quando ele colocava a mão, quem tinha espírito imundo também era liberto. Vamos continuar ao 6. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhança a ensinar. Então o Senhor Jesus falou, que povo incrédulo. Mas eu vou fazer minha obra mesmo assim. Vou fazer. Okay? Ele precisava fazer e ele fez. Independente se as pessoas acreditavam ou não. Ele fez a obra. Ele pregou. E depois não tem desculpa no dia do juízo. Ok, gente? Depois ele chamou os 12, passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Quando aqui fala que ele chamou os 12, eu não sei se ele ainda estava ali, naquele lugar, ou se ele já tinha ido para outro. Ok, gente? Porque às vezes no capítulo tem vários acontecimentos. Mas vamos lá. O 7, versículo. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Espírito imundo, demônio, impuro, ok? Fantasma. O que mais? Um monte de coisa que tem por aí. 8 agora. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão. Um bordão, acho que bordão seria tipo um cajado, eu acho, não sei, gente. Mas não era para levar mais nada, só isso, viu, gente? Não era para levar pão, alforge, acho que alforge é uma bolsa.
Eu não sei se era onde carregava água. Não sei, gente. Só sei que falou que não era para levar alforja e nem dinheiro. Dinheiro é na nossa linguagem de hoje. Naquela época, parece que eles falavam dracma, né? A moeda era dracma, né? Ou prata. Vamos lá, vamos continuar. O 9. Então, não era para levar nada, o 9. E que fosse mas que fosse calçado de sandálias e não usassem 2 túnicas, ok? Tinha que calçar de sandália, porque esses lugares tem muita pedra. Ali em Israel tem muita pedra, gente, muita pedra. Vocês não têm ideia, tanta pedra que você anda por Israel tem. Vamos lá. Era para calçar as sandálias, mas as túnicas era para ir com uma só mesmo. E o 10. E recomendou-lhes, quando entrares em alguma casa, permanecer aí, ou ali, acho que na tradução melhor, acho que seria ali, né? Até vos retirardes do lugar. Ok? Não fica trocando de casa em casa. Já achou uma que te aceitou bem? Fica ali. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Ok? Você não precisa ficar, ai, coitadinho, eu não vou magoar, eu vou embora, quietinho. Não, o Senhor Jesus falou, sacode a poeira dos pés. Ah, você está xingando o evangelho? Vocês estão me xingando? Vocês não querem a palavra de Deus? Não quer Jesus? Olha o que eu vou fazer, ó. Sacuda a poeira dos pés. Nem isso eu quero levar junto comigo, nem a poeira dos pés, tá? É aqui o evangelho, estou lendo. É o evangelho, não sou eu, gente. É o evangelho e eu quero aprender com o evangelho. Se eu não aprender com o evangelho, eu vou aprender com quem? Com as pessoas do achismo? Eu não quero nada com o pessoal do achismo, não. Eu quero é com a Bíblia, com o evangelho. Aqui fala, se rejeitar vocês, sacuda a poeira dos pés. Não é para ficar lá lambendo, puxando o saco, implorando. Não, gente. Misericórdia. Vamos lá, o 11. Se em algum lugar não vos receber, ok, já foi o que eu li. Sair e sacudir até a poeira dos pés, testemunho contra eles. Para eles verem mesmo que você se decepcionou com eles. Vamos lá. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. E era para pegar arrependimentos, viu? Arrependimento. Não era para falar, vem para Jesus que ele vai te dar uma casa boa, um carro bom, uma mulher nova. Não. Ou marido, ou isso aqui. Não, é arrepender dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. E quem vai fazer parte do reino de Deus é quem não tem pecado, quem não vive na prática do pecado, mas quem se afasta dele. O evangelho transforma, muda. Se você conhecer o evangelho que não traz mudança de nada, que fala para você ficar do mesmo jeito que você veio e continuar na ignorância, esse não é o evangelho de Jesus. Porque ele traz mudança, ok? Ele traz mudança. Arrependimento. Mudança. Arrependimento. Tem uma explicação que os evangelistas fazem. O que é converter? Você está indo nessa direção. Ali, Deus falou, tem um perigo ali. Não vai para aquele lugar. Ah, mas ali tá tão bonito. Nossa, ali tem um povo alegre, eu vou para lá. Um exemplo, viu, gente? Não, mas não é para ir para ali. Aí a pessoa que ela escuta Deus, ela vira. Ela fala, tá bom, Senhor, eu te obedeço. Vira. Ok? Isso é arrependimento. Ela muda. Ela ia no caminho e ela virou. Agora, se a pessoa está indo no caminho e você fala que ela pode continuar no mesmo caminho, não teve arrependimento nenhum. Não teve conversão. Ok? Aonde que a gente leu? Que se arrependesse, o 12. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Ó, o 13. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Ok? Os apóstolos, que eram discípulos na época, gente. Apóstolo foi dar o nome lá depois na Grécia, quando escreveu o Novo Testamento, ok? Vamos continuar aqui, o 14.
Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam, olha a opinião do povo. Não vai na opinião do povo, não. Não vai no achismo do povo, gente. Não vai. Eu vejo tanta gente. Eu acho que Deus não quis dizer isso. Eu acho que Deus, eu não acho nada. Eu não acho nada. Eu quero saber o que a Bíblia diz. Ok? Vamos ver o que o povo achava? Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e alguns diziam, é João Batista. João Batista estava morto aqui, viu, gente? É João Batista, que ressuscitou dentre os mortos. E por isso, nele opera forças miraculosas. É os espíritas. Acreditava que o espírito de João Batista tinha se apossado de Jesus. A Bíblia nem fala que João Batista fez milagre. Vocês viram algum lugar onde fala que João Batista fez milagre? Fala que ele pregava arrependimento e batizava as pessoas. Mas aqui já estava achando que a alma de João Batista, que tinha morrido, tinha voltado. Aí começou. Gente, naquela época já tinha espiritismo. Foi o Alain, não sei o que lá, que eu não vou falar o nome aqui, vai dar um problema, que inventou o espiritismo. Não, minha filha, na época Jesus já tinha. Tem muito povo, do povo de Jesus, que é espírita até hoje. Você não sabia disso, não. Vou continuar lendo. Então, ali já achava que era o espírito de João Batista. Olha aqui o 15. Estou lendo Marcos 6, viu, gente? Outros diziam, é Elias, ainda outros, é profeta como um dos profetas. Uns achavam que era só mais um dos profetas que já tinha passado pela terra, por Israel. Outros achavam que era espírito de Elias, o espírito de João. E aí já virou um espiritismo. O espiritismo é velho, é antigo, não é da agora. Por aqui vocês vão perceber. É só ler o Evangelho de Marcos 6 aqui no 15, 16, gente. O pessoal já achava que era o espírito dos que tinham morrido, gente. Fino hoje, fazer igual. Fino hoje, isso é coisa de italiano. Até hoje, ok? Vamos lá. Lá vem Herodes. Ante o rei entrou no meio. Lá vem Herodes. Vamos ver o que Herodes falou. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Até o Herodes acreditava que era a alma de João que tinha se apossado do Senhor Jesus. Vamos lá. Agora vai contar a história de João, o que o Herodes fez, tá? O Herodes, quando viu, achou que o Senhor Jesus também era a alma de João. Mas agora vai contar o que o Herodes fez, ok? Aí conta aqui a história. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias era a cunhada dele, que ele estava junto com ela, ok, gente? A cunhada dele tá junto com ela. Herodias é porque é mulher de Herodes, Herodes é um título, é como se fosse rei e rainha. A Herodias, mulher de seu irmão, portanto era a cunhada dele, ok? O irmão chamava Filipe, tem até o nome. Porquanto Herodes se casara com ela, ou se casou, se juntou, não sei, gente, não sei. A Bíblia, às vezes, as pessoas só juntavam e já aparece como casado. Não tinha papel que você assinava. Agora, quando separava, tinha que dar papel. Quando juntava, você tinha que assumir aquela pessoa por resto da vida. E se fosse separar, aí sim tinha que dar a carta. Você vai ver lá no Deuteronômio. Então, vamos lá. Então, mandaram prender a João e atá-lo no cárcere. O Herodes, né? Mandou fazer isso por causa da mulher, né? Vamos ver aqui a história. O 18 agora. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Não era só porque ela estava com Herodes, é porque ela estava com o cunhado, gente. Quando a mulher toma o marido da irmã e quando o irmão toma a mulher de outro,
É pior ainda a situação, gente. É terrível. Ok? Ó, e Herodias o odiava, querendo matá-lo e não podia. A mulher que estava com o cunhado. Ok, gente? Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo e tinha insegurança. O Herodes tentava proteger João, porque ele sabia que João era um homem de Deus. Ele sabia que ele estava errado, mas ele sabia que João também estava certo. Ok? Você vê com a mulher endemoniada o que faz com o homem. Essa mulher endemoniada, ela fez até Herodes ser um assassino. Vamos ver? Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e tinha insegurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia, entrou a filha de Herodias e dançando agradou a Herodes. Você sabe quem que era a filha de Herodias, gente? Era a sobrinha de Herodes. Era a filha do irmão dele. E a endemoniada da Herodias colocou a sobrinha para seduzir o tio. Olha aqui, ó. Entrou a filha de Herodias dançando, agradou Herodes e aos seus convivas ou convidados, viu, gente? Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e te darei. Gente, vocês acham que isso aqui era uma coreografia da igreja que ela estava fazendo, gente? Para ele virar tanta cabeça e prometer dar o que ela quisesse? A sobrinha sensualizando. Vamos lá? O 23. E jurou-lhe: se pedis mesmo que seja metade do meu reino, te darei. Nem para Herodias ele prometeu metade do reino, mas para a menina, a sobrinha dele, que estava com dança erótica para ele prometeu. Vamos lá? E a mãe concordava com isso, viu? Uma gigolô. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Ela respondeu: a cabeça de João Batista. Mãe, já consegui. Ele tá babando. O que eu faço? Pede a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, diz: quero que se demore. Quero sem demora, me des num prato a cabeça de João Batista. O quê? Que menina burra! Podia ter metade do reino e foi pedir a cabeça de João Batista. Para depois ainda ter que pagar no inferno, que se não se arrependeu, é para o inferno pagar. Vamos lá, 26. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar. Cuidado com o juramento que você faz, seja na igreja, seja no dia do padre, do pastor, do rabino. Cuidado com o juramento que você faz na empolgação, na festa, nisso, naquilo. Cuidado, gente, cuidado, meu Deus do céu. Não vou... Olha, misericórdia. Hoje em dia eu tenho pavor desse negócio de fazer juramento, fazer promessa. Tenho pavor, sério, gente. E enviando logo o executor, mandou que ele trouxesse a cabeça de João. Ele foi e decapitou no cárcere. Ok? Então, ele chamou as pessoas lá e enviou. E falou: vai lá e traz a cabeça de João Batista. Os empregados dele. Aí trazendo a cabeça de João Batista, que é 28, trazendo a cabeça de João Batista num prato, a entregou à jovem e esta, por sua vez, deu à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram o corpo e depositaram no túmulo. O corpo sem cabeça, gente. Não sei se depois devolveu a cabeça. Não sei o que aquelas mulheres fez com essa cabeça de João Batista. Que pessoa endemoniada. Vamos lá? 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. Aqui teve um parênteses entre aquilo que eles estavam pregando, teve esse parênteses para contar essa história, viu, gente?
Foi assim que ele quis relatar, o escritor de Marcos. Ó, e eles disse. Então, aqui, ó, aqui o 30, ó. Voltaram os apóstolos, os discípulos, ok? À presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto haviam feitos e ensinaram. E ele diz, vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, vistem ser numerosos que iam e vinham. Era tanta gente que precisava de cura, tanta gente precisava de cura, expulsar demônios, que eles tinham que ir para um lugar à parte para repousar um pouco, gente, porque senão eles não aguentam, a gente é de carne e osso, a gente não aguenta. Vamos lá? Então foram sós no barco para um lugar solitário. Eles voltaram a relatar ao Senhor Jesus, mas apareceu tanta gente que o Senhor Jesus falou, vamos para outro lugar para a gente descansar um pouquinho, senão a gente não aguenta. Vai cair aqui na frente deles. E eles não vão embora, não. E se vai embora um, vem mais outros. Vamos lá. Muitos, porém, os viram... 33. Muitos, porém, os viram partir, reconhecendo, e correram para lá a pé de todas as cidades, chegaram antes deles. Então, eles estavam indo para um lugar... O pessoal já foi esperar eles lá do outro lado. Ele estava de um lugar do mar, ele ia para o outro lugar do mar da Galileia. Quando ele chegava lá, já tinha um monte de gente. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque era como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos. Jesus lhe disseram, é deserto este lugar, e já avançada a hora. Era um deserto que o Senhor Jesus foi com os discípulos para refrescar um pouco a cabeça, como diz, para descansar um pouco, ter um pouco de repouso. E quando chegou lá, já está cheio de gente. Aí ele falou, esse lugar é deserto, e agora? Já está tarde. Aqui o 36. Despede-os para que passamos pelo campo ao redor, pelas aldeias, compre para si o que comer. Manda eles embora, quem sabe eles não acham uma lavoura por aí. Compra o pé para comer coisa. Aí, aqui o 37. Porém, ele lhes respondeu, dai-vos mesmo de comer. Os discípulos que falou para Jesus despedir eles e mandar embora. Ok, viu, gente? Porém, Jesus respondeu, ó. Porém, ele lhes respondeu, dá-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhes, iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? A gente sempre pensa nas dificuldades, sempre. E ele lhes disse, quantos pães tendes? E de ver. E sabendo ele, respondeu, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e fizeram, partindo-se em grupos de 100 e 100, e de 50 e 50. Gente, era muita gente. Tiveram que fazer grupos de 100, de 100, de 50 e 50, ok? Tomando ele os 5 pães, os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os distribuísse, e por todos repartiu também os 2 peixes. Ok? Ali tinha uma pessoa que tinha os 5 pães e os 2 peixes. O discípulo pegou, trouxe até o Senhor Jesus multiplicou, e aquelas 5.000 pessoas foram alimentadas e ainda sobrou. Ao 42. Todos comeram e se fartaram. 43. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Todos se fartaram. Vamos supor que sejam os gentios, representando os gentios. E ainda sobrou 12, porque tem as 12 tribos de Israel. É pensamento de Helena, ok? Vamos lá. 44. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. 5.000 homens. Dizem que só contou os homens, nem contou as mulheres e crianças. Bom, vamos lá, vamos continuar. Seja o que for, Jesus multiplicou. E muito. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado. A Betsaída. Bet é casa. Então, seria saída de uma casa, ok, gente? Betsaída. Quer dizer, eu acho que é saída, mas
Bet é casa. Agora, Saida deve ser o nome do lugar. Não vou me levar para português. Tem coisa que não é no português. Ok? Betsaida. Bet, eu sei que é casa. Saida, eu não sei. Não é saída, não. Isso aqui é o que falei sem pensar. Ó, enquanto ele despediu a multidão. Ok? Então, eles foram embarcar, passar para o outro lado e despedir a multidão, né? Agora 46. E tendo os despedidos, subiu ao monte para orar. Ai, até que enfim. Consegui. Um tempo. E ele não foi orar. Não foi falar com Deus, porque ele se fortalecia falando com Deus. Nós precisamos falar com Deus para a gente se fortalecer. Ok? O Senhor Jesus, ele é Deus, mas ele estava como homem. Desprovido. Como nós. Ele dependia tudo de Deus Pai e do Espírito Santo. Tudo que ele fazia, ele dependia de Deus Pai e do Espírito Santo. Vamos lá? Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com ele, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Ok, gente? Aqui fala a quarta vigília da noite. Nós não sabemos muitas coisas da cultura hebraica, nós não sabemos. Por exemplo, nós não sabemos o que é a quarta vigília da noite. Naquela época, o dia acabava às 6 horas da tarde e começava às 6 da manhã. Quer dizer, até hoje, para a cultura deles é assim, né? Mas tem o dia secular que eles também têm que obedecer, porque agora eles têm um estado político que está ligado a todas as outras nações. Vamos lá? Então, aqui fala que na quarta vigília, né? 48. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento era contrário, por volta da quarta vigília da noite. Que eu não vou falar aqui para você o que é, porque eu não sei. Tem que pesquisar o que é a primeira vigília. Ok? Se cada vigília era 1 hora, quarta vigília, então terminar às 6 o dia seria 10 da noite. Mas parece que as vigílias não é 1 hora só, não, parece que é mais. Enfim, vou continuar aqui, ok, gente? Veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. O Senhor Jesus veio encontrar com eles andando por sobre o mar, ok? Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, de um espírito que ele tinha uma imagem, ok? O espírito, ele não é que ele tem assim massa corpórea igual nós, mas ele tem aquela imagem de um ser, ok? E pensava que era um fantasma, que espírito é a mesma coisa, viu, gente? Fantasma e espírito é a mesma coisa. E gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E aí eles com medo, que aquilo que tá vindo ali no mar, aquela luz ali, um negócio branco. Até hoje, nos desenhos não faz lá o fantasminha de branco. E assustado, o Senhor Jesus falou, é eu, gente, não é fantasma não, é eu mesmo, pega aqui, é carne e osso, andando em cima das águas. Eita, Jesus lindo. Eita, Jesus lindo, gente. E as pessoas trocam tudo isso para ir pregar prosperidade, coach, não sei o quê. Vamos lá. E subiu para o barco, o 51. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Ok? Tem outro evangelho que fala que pedandou. Aqui não fala não, viu, gente? Aqui fala, e subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram em si atônitos. Tá todo... Provavelmente foi a primeira vez que eles viram o Senhor Jesus andar sobre as águas. 52. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães
antes o seu coração estava endurecido. Então já tinha acontecido o milagre dos pães e os discípulos ainda estavam incrédulos quando viu o Senhor Jesus andar pelas águas, ainda não acreditou. É isso, entendeu? A pessoa viu o milagre hoje, mas ela já esqueceu. Lá? 53. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram, desceram do barco, né? Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, trazia em leitos enfermos para onde ouvia que eles estavam. Se lembra que o Senhor Jesus já tinha expulsado o demônio lá em Genezaré? Um demônio não, a legião do homem que vivia no sepulcro, que nem a cadeia conseguia prender ele. Olha aqui, o Senhor Jesus volta naquele lugar de novo e aí já aparece muita gente, ok? Aqui, ó. Os 53, estando já do outro lado, chegaram à terra, em Genezaré. É o mesmo lugar lá que tinha aquela pessoa com milhões de demônios nele. Onde aportaram que desceu do barco, ok, gente? 54, saindo eles do barco, logo o povo reconheceram Jesus. E, percorrendo toda aquela região, traziam em leitos e enfermos para onde ouviam que eles estavam. Aleluia, glória a Deus. Onde quer que eles entrasse nas aldeias, onde quer que ele, Jesus, entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, rogando-lhes que os deixassem tocar ao menos na orla da sua veste. Era como se fosse um manto parecido um pouco com talite, mas era muito grandão, viu, gente? Hoje os judeus usam um talite pequeno, mas naquela época era um manto grande e tinha as pontinhas, ok? E punha os enfermos nas praças, rogando-lhes que os deixasse tocar ao menos na orla de sua veste. E quantos o tocavam, saíam curados. Porque até aqueles cordãozinho que fica pendurado significava alguma coisa. Significa, aliás. Okay? No manto, no talite, naquela época era maior. Eu já vi alguém falar que depois que o povo de Israel, o povo judeu, se espalhou pelo mundo inteiro, então eles fizeram um xalo menor. É menor. Naquela época era maior, por isso que fala um manto. Na orla do manto, nas pontinhas. Que a mulher do fluxo de sangue também tocou e foi curada. E aqui também fala. Aqui também, vocês viram que fala? Ó. Fala assim, ó, no último capítulo, ó. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades, campos, punha os enfermos nas praças, rogando-lhes que deixasse tocar ao menos na orla de suas vestes. E quantos tocavam, sejam curados. Ô Senhor, que nós possamos tocar ao menos na orla da tua veste, Jesus, e que possamos ter fé e receber tudo que o Senhor tem para nós. E viver as tuas bênçãos na nossa casa, na nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Ficam todos na shalom, todos na paz, até qualquer hora. Shalom, shalom.